Ok, gente, então, bom dia de novo. Começando a gravação da aula do dia 30 de agosto, de Física Geral. A gente vai estudar forças nessa aula, fazer alguns exercícios também aplicando as leis de Newton. E alguns detalhes importantes, lembrando que quando eu olho para a direita, eu estou olhando para o chat aqui da nossa sala, então não é desviando o olhar. Além disso, lembrando que temos duas atividades rolando, a gente tem uma lista de exercícios dia 9 de setembro, e para amanhã, no final do dia, né, o horário está lá 23h59, né, para amanhã, até o final do dia, até você dormir, tem que mandar a prova, a avaliação, chama de terceira avaliação, porque eu agendo duas avaliações por bimestre no SIGA, essa é a terceira que aparece no SIGA, e a lista não entra como essas avaliações, né? A lista eu dou nota, mas na verdade é uma coisa que eu faço com vocês, eu nem consigo avaliar tanto pela lista, porque se você fez nos plantões comigo, a gente dividiu o trabalho. Então, na verdade, a lista do ponto mais pelo trabalho, a avaliação mesmo, é o questionário, que vai ocorrer dia 3, começa nessa sexta, e a prova que acaba amanhã. O questionário, vocês vão ter um feriado grande aí, mas eu queria pedir para vocês se organizarem para não fazer no feriado. O questionário é curto, são 4 ou 5 questões teóricas, é de marca X, eu boto 2 horas lá para você fazer, mas daria para fazer em uma. Então é o seguinte, planeja para fazer fora do feriado, dá uma descansada no feriado. Talvez sábado de manhã ali você bota alguma coisa em dia, mas depois dá uma relaxada e deixa a cabeça descansar um pouco, senão não adianta também, tá bom? Então o questionário, se der para fazer na sexta, beleza, se não, depois do feriado você separa 1 hora, 2 horas, né, para fazer. Então vamos começar, gente, para não perder muito tempo aqui. Como eu disse, então, a aula de forças, leis de Newton, a gente viu, passar ajuda, na aula anterior, 3 leis de Newton. Eu vou passar aqui, resumido as 3. É o seguinte, eu dei até uma sequência para você raciocinar as leis de Newton, que seria qual? Um objeto qualquer sem sofrer ação de força alguma, ou as forças que atuam sobre ele, elas somadas dão zero. Uma força para um lado, outra para o outro, no final zero. É a primeira situação. Não tem força atuando no corpo, nada muda. Ele fica parado ou continua a andar em linha reta com a velocidade constante. Caso tenha força, caso a soma não dê zero, alguma coisa assim, segunda lei. Aparece uma aceleração. Então, F igual a ma, chamado de princípio fundamental, esse nome não precisa lembrar. A fórmula, sim, óbvio, a F igual a ma. Apareceu uma força, sobrou uma força daquelas todas, você vai ter uma mudança do movimento do corpo, e essa mudança é notada pela aceleração. Então, força resultante provoca aceleração. E a terceira lei é você se perguntar o seguinte, beleza, então fizeram força no corpo, o corpo acelerou, mas o que acontece com quem fez a força? Quem, por exemplo, empurrou uma caixa, o que acontece com a pessoa? Recebe a força igual. Na mesma hora, tem que ficar ligado nisso, tem exercício que vai te enganar com isso, uma questão teórica fala que recebe a reação depois, não, é instantânea, mesmo valor, só que para o lado contrário, tá bom? Ação e reação, então, eu já te comentei um pouco na aula passada, até a questão da pessoa se puxando, tem que ficar ligado nisso, tá? Tem exercício que tem um textozinho bem complicadinho para a gente dar uns tropeços, mas não é difícil não. Bom, antes de começar a estudar as forças, vou explicar por que esse estudo das forças, vamos dar uma treinada aqui nas leis de Newton. Eu vou fazer 3 exemplos rapidinho, qualquer coisa vocês me dão um grito aqui no chat, ou falam alguma coisa, mas é basicamente calcular a aceleração de corpos, tá? Então, qual a aceleração de um bloco de massa de 10 kg nas seguintes situações? Primeiro, sofrer ação de 3 forças. Depois eu vou fazer uma, que ele sofre ação de 2 forças. Opa, passei demais. Seguinte, para calcular a aceleração, então é isso que eu estava mostrando, eu preciso, sempre que eu estou estudando força, tá, gente? Eu vou usar F igual a ma, segundo a lei de Newton. Se eu estou no estudo de força, 3 forças, quero aceleração, F igual a ma. Esse F aqui, força resultante. O que é força resultante? É você somar todas as forças, mas quando eu falo somar é vetorialmente. Então, me explicando melhor, força resultante você olhar para o desenho, ver para que lado que essas setas apontam, e a partir do desenho,
ver que operação matemática você vai usar. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho duas forças para a direita e uma para a esquerda. Eu costumo, não é lei, tá, gente? Eu costumo usar para a direita positivo, que é o lado que a gente escreve, né, da esquerda para a direita. Então, para mim, é mais confortável usar para a direita. Tem exercício que eu mudo, não tem problema não. Mas nesse caso aqui, eu vou botar para a direita positivo. Então, força resultante é o quê? É juntar essa força que vale mais 8 para a direita, mais 6 para a esquerda, e essa de menos 24 para a esquerda. Aqui eu falei esquerda, não é direita, né? Então eu tenho aquilo dali, ó. Volta para cá. Ó, força para a esquerda, menos F3, para a direita, F1, para a direita, F2. Isso é força resultante, ó, as três forças juntas, mas ó, respeitando os sinais, que é igual a massa vezes a aceleração. Então, segundo a lei de Newton, completa ali. Os valores, ó, esquerda menos 24, direita mais 8, F1, né? F2 mais 6, a massa 10 ele deu, eu quero a aceleração. Então fica menos 10 igual a 10A. Esse menos aqui quer dizer o quê? Que sobra 10 newtons para a esquerda, né? Eu escolhi para a direita positivo, então menos indica o lado, para a esquerda. Ó, é fácil pensar, ó, 14 para a direita, 24 para a esquerda, sobra 10 para a esquerda, é isso aqui. Divide 10 por 10, aceleração menos 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração deu negativa também, como é vetor, quer dizer que acelera para o lado contrário que eu escolhi positivo, então acelera para a esquerda, tá? Junto com a força resultante. A força resultante também é para a esquerda. Então, segundo a lei de Newton, simples. Soma força igual a massa vezes aceleração. Mesma coisa aqui. Mesmíssima coisa. Só que duas forças, tá um pouco mais fácil. E aí tem um lado interessante, ó. Menos F2, né, força para a esquerda, mais F1, força para a direita. E aí quando você joga os valores, elas são idênticas. Ó, puxando o bloco para os dois lados com o mesmo valor. Você vai ter uma força resultante zero. Se a força resultante é zero, a aceleração vai ser zero também, né? Você vai ficar assim, ó, zero igual a 10A. Você pode até passar o 10 dividindo se quiser, mas para isso aqui dar zero, A tem que ser zero. Isso aqui, então, esse segundo exemplo é a lei da inércia, a primeira lei. Força resultante, zero. O corpo não acelera. Peraí que foi demais. Oh, meu Deus. Mas eu aperto a caneta com força na tela, aparece isso. Força resultante, zero. Então, nós temos que estar falando da inércia, você tem aceleração zero, o corpo permanece parado, ou se estivesse andando, pode acontecer, tá, gente? O cara dá um exercício com o corpo andando. Ele vai andar em linha reta com velocidade constante, não tem aceleração. Mas ainda assim é inércia. O que eu estava abrindo aqui é sobre unidades. Deixa eu apagar aquelas linhas vermelhas ali. Só discutir um pouquinho, eu vou devagar falando de unidade, tá, gente? De vez em quando tiver oportunidade, eu falo mais de unidade de força. Eu apresentei para vocês a unidade de força Newton. Mas interessante saber o que o Newton, o que essa força Newton que representa. Não exatamente estou falando a grandeza dela, estou falando a partir das unidades básicas, quilograma, metro e segundo, né, massa, comprimento e tempo, são as três unidades básicas do sistema internacional. A partir dessas três, como que eu chego no Newton? É bom de saber fazer isso. Toda grandeza é bom você saber mexer nas unidades. Então eu tenho aqui a fórmula da segunda lei de Newton, né? A primeira fórmula de força que a gente viu é F igual a ma. Se eu botar em colchetes, estou falando assim, a unidade de F, tudo bem? Ó, unidade de F é igual a unidade de massa, quilograma, unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Não dá para cortar mais nada, então força é medida em quilogramas, metro por segundo ao quadrado, que nós temos o nome de Newton. Então, N maiúsculo, porque vem no nome de alguém, quando está por extenso, já que eu estou falando não da pessoa, mas da unidade, aí eu escreveria em minúsculo. Então, força, unidade Newton no sistema internacional, é a mesma coisa que quilograma, metro por segundo ao quadrado. Isso aqui a gente vai fazer sempre, toda grandeza que aparecer, mais que até unidade mais complexa, né, não é dessas básicas,
eu vou sempre trabalhando assim para a gente acostumando, tá bom? Vai ter uma grandeza chamada Joule, também dá para fazer isso, e aí por aí vai. Então a gente vai brincando com isso aqui de vez em quando. A gente mexe muito com isso no nosso curso técnico. Ah, tá. Ah, eu confundo um pouco as turmas. Tem turma que não vê isso agora, tem turma que vê. Então, beleza. Então, isso aí é fundamental no terceiro ano, então é mais importante ainda. A gente decora, às vezes, a equação na física, tá? E não estou exagerando, pela unidade. Às vezes tem uma grandeza, eu falo, gente, como que eu chego nela mesmo? Então, eu lembro na faculdade eu fazia muito isso. E, peraí, a unidade dela é essa, então eu tenho que relacionar essas grandezas para chegar ali. Então, você vai trabalhando a questão assim. Então, é importante, isso é muito importante. Ainda bem que vocês trabalham isso. Bom, mais um exercício, mesmo corpo de 10 kg, só que agora eu botei as forças um pouquinho diferente, olha lá. Eu botei duas forças de 8 newtons, é o mesmo do anterior, né, as duas de 8 newtons, só que eu botei uma na diagonal. E essa aqui na horizontal. Tá certo? Ô, gente, é o seguinte, deixa eu só fazer uma coisa, eu tô vendo que tá passando um pouquinho sozinho aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que limpar. Tá, aí eu volto. Beleza. Tá passando sozinho a imagem é porque eu devo estar usando um arquivo que estava gravado antes. Aqui é o seguinte, gente, eu vou fazer de duas maneiras. Eu sempre faço assim. A primeira, geralmente, é que eu não gosto muito. Não é que eu não gosto, ela é até mais simples. Só que eu prefiro que vocês treinem a outra, que ela é mais geral, tá? Porque a primeira é o seguinte: a primeira talvez vocês achem mais difícil. Eu tenho dois vetores, F1 e F2, eu vou desenhá-los um atrás do outro. Ah, lembrando, gente, ele quer aceleração, né? Então eu tenho que calcular a força resultante para achar a aceleração. É isso que eu estou fazendo. Eu tenho a força F1 para a direita. A F2, ó, é para cá. Vou tentar desenhar aqui. Lembrando que eu não consigo desenhar em linha reta nesse quadro digital aqui. E a força resultante é o quê? Você sai da origem do primeiro e vai até o final do último. Guardem esse vetor amarelo aqui, que depois, quando eu fizer outro caminho, vocês vão ver que achar o desenho parecido. Óbvio que não está igual, não estou usando régua, mas assim, na diagonal para cima e para a direita. Essa é a força resultante que eu tenho que achar o valor para jogar aqui para achar a aceleração. É isso que ele quer. Seguinte, se eu olhar esse ângulo aqui, posso prolongar essa reta, 120 graus está aqui, ó, entre F2 e a horizontal, tá vendo? Se aqui é 120, aqui dentro, esse ângulo que eu vou colorir de azul aqui, é 60, porque esses dois aqui são suplementares, né? É equilátero, né? Exatamente. Aí que tá. F1 nesse exercício, tá? Ah, toda vez que for 120 graus é isso. Não, nesse exercício, F1 vale 8, F2 vale 8. Esses dois lados são iguais. Triângulo com dois lados iguais, para começar, ele é um isósceles, já tenho certeza disso, né? Dois lados iguais, isósceles são dois lados iguais, e esses dois ângulos da base aqui, né? Iguais. Bom, mas se aqui é 60 graus, a soma dos ângulos internos é 180. Então aqui, esses dois ângulos somados tem que ser 120. Como esses ângulos são iguais, aqui fica 60 e 60. Então, de novo, eu vi que era isósceles, esses dois vermelhos são idênticos, então esses dois ângulos são iguais. Como faltava 120 dentro do triângulo, eu dividi 120 para os dois. Ficou um triângulo de ângulo 60, 60, 60. Esses três ângulos iguais garantem que os três lados são iguais. É um triângulo equilátero. Como eu acho que o Hugo falou, se eu não estou enganado, desculpa. Se eu estou enganado, desculpa. Então a força resultante vai ser igual a F1, que é igual a F2. Triângulo equilátero, lados iguais. Força resultante 8. Se eu jogava aqui, ó, 8 igual a massa vale 10, né? Ele deu a massa. A aceleração 0,8. Acabou. Mas como vocês viram antes, eu não fiz tão rápido assim. Eu faço um pouco mais demorado, por quê? De novo, esse caso ficou bonitinho porque eu achei um triângulo equilátero, o ângulo foi bacana. Se ele botasse 110 graus aqui, já tinha quebrado tudo,
já não era assim. Aí eu podia usar a lei dos senos ou lei dos cossenos, que nem todo mundo estudou, e eu não gosto de apresentar. Ela tem um sinalzinho no meio da fórmula que confunde pra caramba, acaba que vocês mais erram do que acertam. Então eu não gosto de apresentar. Então eu vou fazer a questão do jeito que eu acho mais seguro para estudar, para garantir qualquer tipo de questão assim, tá? E nesse caso aqui, o triângulo equilátero foi útil, mas não é isso que eu vou fazer. Ó, achamos 0,8 e esse vetor diagonal para cima. Vamos guardar isso. Deixa eu desenho por enquanto aí, depois eu apago ele. Quando eu faço da maneira mais abrangente, eu gosto de pegar o vetor que está na diagonal e decompor, né? Desmanchar aquele vetor. O F2, então, ele vai virar F2 para cima, F2 para a esquerda, né? F2Y, F2X. Eu prefiro fazer isso. E aí, o ângulo, ó, esse ângulo entre F2 e F1, esse ângulo aqui, F2 horizontal, é de 90 graus. Eu tinha 120, ficou 90 desse lado, então esse pedacinho interno aqui, 30 graus. Então o que eu tenho? Ó, F fazendo 30 graus com F2Y e F2X seria aquele lado lá em cima. Tem esse triângulo retângulo, e aí eu posso fazer como? Seno de 30 é o cateto oposto, F2x, sobre a hipotenusa. Ficaria assim, né? Seno é igual a F2x sobre F2, passei o F2 multiplicando, fico com essa fórmula. O F2y vai ser então o quê? Ó, se eu fizer o mesmo raciocínio, cosseno do ângulo, cateto adjacente F2y sobre a hipotenusa, que é F2. Passo F2 multiplicando, chego naquela forma. Então, isso aqui já era para vocês saberem fazer bem, tá? Decompor vetores, tem um tempinho que a gente está falando disso. Isso daqui, então, é o valor de F2y, F2x. Vamos chegar nesses números. Ó, F2 vale 8. Seno de 30, eu tenho que saber, tá? Meio. 8 vezes meio, 4 newtons. Então, esse vetor para a esquerda vale 4. F2y, F2 vale 8, está lá no desenho. Cosseno de 30, tabelado, raiz de 3 sobre 2. Então, F2y, 4 raiz de 3. Está ali. Então, gente, eu achei, deixa eu apagar isso aqui agora, eu achei o vetor para o lado esquerdo e um para cima, e esses dois vão substituir F2. Eu tinha F2, não tenho mais. Então, só mudar a cor aqui, esse vetor não existe mais. O que eu tenho? Um vetor para cima, um para a esquerda e um para a direita. Então, já que eu tenho vertical e horizontal, vou trabalhar separado, vertical e horizontal. Analiso uma direção, analiso a outra, no final eu junto. E aí, quando eu juntar, eu vou achar o valor final que vou jogar na equação. Na vertical, só tem um vetor para cima, que é a altura do F2, né, o F2y. Então, olha só, a resultante vertical é F2y. Está aqui. Então, o vetor para cima, resultante vertical, é o valor de F2y que eu calculei lá embaixo, 4 raiz de 3. Fechou? Na vertical, então, tem um vetor 4 raiz de 3 newtons. Na horizontal, eu tenho um vetor para a direita, F1, e um para a esquerda, F2x. Então, um menos o outro. Vamos ver o que sobra. Para a direita é 8, para a esquerda é 4. Sobrou 4 positivo, então sobrou um vetor para a direita. Então, o que eu tenho no final das contas é um vetor para cima, que vale 4 raiz de 3, que é o FRY, e um vetor para a direita, que é o Fx, que vale 4 newtons. Então, o que eu fiz de novo? Ó, analisei vertical, analisei horizontal e agora vou juntar. Vou passar esse Fx lá para cima, só para ficar um atrás do outro, ó, e vou somar esses vetores. Está ali o força resultante. Foi mais ou menos o que eu achei antes, não sei se lembra, vetor diagonal, para a direita e para cima. Para calcular o valor desse vetor aqui agora, eu tenho um triângulo retângulo. Então eu faço Pitágoras. Ó, hipotenusa ao quadrado igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. FRY é 4 raiz de 3. FRX, 4.
Aqui essa conta, gente, ó, 4 ao quadrado é 16, raiz de 3 ao quadrado é 3, né? Então 3 vezes 16, 48. Mais 4 ao quadrado, 16. 16 mais 48, 64. Para tirar esse quadrado daqui agora, raiz quadrada de 64, 8 newtons. Que é o que eu achei antes, né, daquele triângulo equilátero. Pego esse número agora e jogo na fórmula. Ó. F igual a MA. Eu comecei com ela e vou terminar com ela. Força resultante é 8, então calculado agora. Massa 10. Aceleração 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, naturalmente, que fazer o desenho foi mais rápido. Só que, como eu disse, nesse exercício, que os dois vetores são iguais, que o ângulo era 120, a gente achou um triângulo equilátero. Vai ser sempre assim? Não. Então eu recomendo treinar, decompor o vetor, trabalha vertical diferente da horizontal, depois se junta. E só mais um detalhe na questão, se a força resultante é esse vetor aqui, nessa direção em sentido, eu só arrastei para cá, a aceleração vai apontar para o mesmo lado, tá bom? A fórmula é o seguinte, F igual a ma. Massa é um número positivo, né? Não tem massa negativa. Então, massa é um número positivo. Então, nesse caso, FA sempre tem o mesmo sinal. Isso quer dizer o quê? Que eles estão na mesma direção e vai ter sempre o mesmo sentido. Em português mais claro, eles sempre apontam para o mesmo lado. Então, se você sabe para que lado que é a força, você sabe para que lado que é a aceleração. Tá bom? Então, uma questãozinha um pouquinho mais difícil. É difícil assim, né? Botou um ângulo ali, a gente tem mais trabalho. Fica mais chatinho mesmo a parte de vetores com ângulo. Mas, como eu disse, é algo que a gente tem que ter na cabeça, a gente tem que entender isso bem. Então, por favor, deem uma treinada boa nisso aí. Alguma questão, gente? Eu vou começar agora a falar das forças. O chat está quieto. Então, beleza. Ó, Semelhança de triângulo é uma coisa que a gente teve há muito tempo, sabe? Principalmente em pandemia, então. não, mas semelhança de triângulo não entrou aqui, não. Ah, não, peraí, eu falei errado. É trigonometria, né? No Não, caso, sim, trigonometria. tanto o seguinte, Hugo, tanto que eu tenho tentado fazer, porque na verdade, nessa altura, quando eu entro em forças, Fx e Fy já vai direto, entendeu? Mas eu tenho tentado fazer sempre buscar isso. O que vocês têm que ter em mente, deixa eu voltar para cá, é, por enquanto, a gente tem basicamente isso aqui, ó. Tá aqui o triângulo retângulo. É saber o que é seno e o que é cosseno. Cosseno é sempre o lado vizinho do ângulo, né? Que a gente chama de cateta adjacente, sobre esse lado maior, que é a hipotenusa, que é o lado contrário do ângulo reto, e seno é sempre o lado contrário sobre a hipotenusa. Sabendo isso, tá bom para mim. Entendendo isso, tá bom. Porque quando você olha para cá, ó, igual eu falei ali, o F2x fecha lá em cima, né? Fica assim, ó. Ó, F2x é essa largura aqui, F2y é essa altura aqui, aqui é o F2 que ele deu no início, e esse é o ângulo. Então, o que eu estava falando, ó, seno, né, tem que saber, é o lado contrário, cateto oposto, sobre a hipotenusa, F2. Aí, quando eu passei isso aqui multiplicando, nessa divisão eu posso passar multiplicando, eu cheguei ali. Que já poderia começar ali, não precisava desenhar o triângulo. O que eu dei de dica, não sei se ajuda, é o seguinte: você olha para esse desenho aqui, deixa eu só apagar aquela linha vermelha ali. Apaga isso aqui, tá. Você olha para esse desenho aqui e vê assim, ó. F2y é uma parte de F2. Então você começa escrevendo F2y colocando F2. Ó, F2x é uma parte de F2, então botei F2. E aí você lembra que tem seno ou cosseno. Então decomposição é sempre isso, é o vetor original vezes seno ou cosseno.
Pô, como que eu sei se é seno e cosseno? É isso que eu estou tentando explicar no triângulo, mas eu concordo contigo, tem tempo que viu, ou para ser sincero, cara, mesmo quem estudou direitinho, assim, quem teve aula normal, não teve nenhuma pandemia, chega no primeiro ano, não lembra direito disso não, relaxa, tá? Não foi o tipo de ensino só que faz vocês esquecerem algumas coisas. Todo primeiro ano eu tenho esse problema. Os alunos não lembram direito disso. E aí na matemática vai estudar de novo isso. Então, assim, vocês vão reforçar esse assunto, para ficar tranquilo. Mas aqui a dica, então, é o seguinte: ó, F2y. Vai ser F2, beleza, tem que ser ele. Seno ou cosseno? É aquela bobeira que eu falei. Aí ele está com o ângulo. Com o ângulo. Com vira cosseno, ó. Cosseno. Então, F2 com o ângulo de 30. E o F2x, nesse caso, está sem o ângulo. Então, F2x é o F2 sem o ângulo. Sem o ângulo. Tá? Tinha um professor meu que brincava assim, ó. O F2y, ele faz cosquinha no ângulo, ele está do lado, ó. Então, F2y faz cosquinha no ângulo. O F2x, nesse caso, está longe. Então, ele não faz cosquinha, mas ele acena. Dá um tchauzinho pro ângulo. Então, essas bobeirinhas ajudam a se lembrar se é seno ou cosseno. De tal forma que você pode começar o exercício sem olhar o triângulo. Você desenha ali as componentes, né, altura e largura, né, faz a sombra, e aí você vê, tá com ângulo, cosseno, tá sem um ângulo, seno, e vai embora. Nem precisa saber de onde que vem seno e cosseno. E aí eu falei durante a explicação, tem que saber o seno de 30 e cosseno de 30. Quando eu falo tem que saber, não é que tem que saber para mim, né? Vou cobrar isso de você se não souber. Não. Você tem que saber no ensino médio, e dependendo do que você for estudar o resto da vida. Você tem que ter esses valores um pouco em mente. Então, é para você ir sabendo que um dia você vai ter que decorar isso. No momento, mesmo se fosse aula presencial, se eu ponho lá um ângulo de 60 graus na prova, eu estou lá aplicando a prova para você e você fala, pô, eu não lembro o seno de 60. Eu vou para o quadro e escrevo. Não tem problema não, tá? Mas quando eu falo que tem que saber, não é uma cobrança, tem que saber para mim. Tem que saber com o tempo, vocês têm que guardar isso. Então já vai marcando, isso um dia eu tenho que saber, isso um dia eu tenho que saber. O seno de 38 graus, não tem que saber. Não é é tabelado, todos são tabelados, mas não é um valor obrigatório. 30, 45, 60, por enquanto, tem que saber. Aí depois vai vir na trigonometria o 0, 180, 270, mas aí é mais tranquilo, tá? Mas vai com calma. Então, melhorou um pouco, Hugo, essa questão? Não, não, tá de boa, só comentando mesmo. Tá, beleza. Não, eu entendo, essa parte eu entendo, tá? Por isso que até que eu fico voltando toda vez nessa questão de triângulo, que eu sei que vai ser uma questão. Então vamos para a força. Seguinte, por que que agora eu botei aqui reconhecendo força, gente? Eu passei 3 exercícios ali, 3 exemplos. Tem um bloquinho e um monte de setinha lá representando as forças, né? Beleza. Ali eu somei as forças, né? O último deu mais trabalho, mas eu somei as forças, botei na fórmula F igual a ma, calculei a aceleração. E se eu quisesse calcular depois velocidade em tantos segundos, espaço que ele andou, repare que eu poderia pegar um ano inteiro de matéria só a partir do desenho das forças. Beleza. Só que é o seguinte, nem sempre ele dá o desenho das forças. Geralmente eu tenho que saber quais são as forças, eu tenho que reconhecer as forças. E é isso que eu vou tentar passar rapidinho agora, já adiantando o seguinte. Nesse ano a gente vai estudar 5 forças básicas. Porque básicas, que aparece uma ou outra que é resultado dessas, que é a variação dessas. As forças básicas são 5. Então, eu vou ficar com essa mão estendida aqui quase sempre que vocês me verem no vídeo, 5. Por quê? Porque não inventar uma hora depois e botar mais força. A gente vai estudar uma força mais para frente que é resultante, ela é resultado dessa. Aí tem gente que desenha ela junto e soma ela. Tá? Então não dá. É como se eu falasse soma 2 mais 3, aí você acha 5, aí depois você soma 5 de novo. Pronto, você errou o exercício. Então, a gente tem que saber que são só 5 forças básicas. Então todo exercício vai ter no máximo 5 setinhas. Não. Você pode ter uma mesma força aplicada em 3 situações diferentes no mesmo corpo. Por exemplo, força na corda. Você pode ter 3 forças amarradas no corpo. 3 cordas amarradas no corpo. Pronto. Então são 5 forças, 5 tipos de força básica. Cada exercício eu tenho que ver quais que aparecem e quantas vezes aparecem. Aí eu tenho que saber desenhar.
Eu vou fazer agora, então, 5 colunas, onde eu apresento cada uma delas, mas já adianto que 2 delas a gente não estuda com calma agora, tem um capítulo para elas. Eu só vou apresentar, se vocês conhecerem, para quando falar o nome não ser tão estranho, mas a gente não estuda todas ainda, tá? A primeira delas é uma que a gente conhece e não conhece, é força-peso, e que se eu perguntar a qualquer um agora qual o seu peso, a chance de errar é grande. Por quê? Porque a gente fala peso em quilograma, né? Ah, qual o peso do saco de arroz? 100 quilogramas. Não, quilograma é massa. E massa é uma grandeza complexa. A gente está definindo nas últimas aulas como resistência à aceleração. Você já viu como quantidade de matéria? É um conceito difícil, tá? A gente vai ver, de vez em quando vai aparecendo uma ideia diferente de massa, até que um dia vocês têm um conceito mais elaborado. Mas massa tem a ver com a matéria. Mas é medido em quilograma, não é o peso. O peso é a força que a massa recebe por causa da gravidade. Complicou? Peso é força da gravidade. Então, é a atração da gravidade. Então, a força que a Terra faz a gente, força da gravidade, tem um apelido de força-peso. E tem uma equação, peso igual a mg. Fácil de decorar, vai usar demais. Vai usar demais. Então, vocês vão guardar rapidinho, tá? Peso, né? P, massa vezes gravidade. Aceleração da gravidade, né? Que a gente usa o valor arredondado de 10. Então, peso igual a mg. Como que a gente desenha, tá? Além de saber as forças, tem que saber desenhar. Então aqui está a nossa Terra, que é esférica, está em 3D, seria como se fosse uma bola um pouco achatada. Um objeto que a gente está estudando, está próximo da Terra, parece que está voando no espaço, mas é só para falar que está próximo da Terra, ou seja, ele sofre a ação da gravidade, ou seja, tem uma força para baixo. Peso sempre na direção do centro da Terra, sempre apontando para baixo. Está ali, força-peso. Então, essa força que o objeto sofre. Um objeto que está livre no ar, se solta um objeto, se não tem resistência do ar, é a única força que ele sente. E aí eu desenhei uma seta lá no meio da Terra. Vou tirar a Terra, deixar só a linha do entorno dela. Botei de menos P. Isso aqui é o quê? É a reação da força-peso. A Terra puxa o bloco com a força-peso, o bloco puxa a Terra com a força menos peso. Ação e reação. Ah, tem que desenhar sempre as duas? Não, só quando ele pedir reação, tá? Geralmente eu estou estudando o bloquinho, desenho as forças no bloquinho e ignoro o resto. Mas se pedir a reação da força peso é no meio da Terra. Então, a Terra te puxa, o teu peso é você pegar a sua massa e multiplicar pela aceleração da gravidade. Detalhe importante, o peso muda, né? Quando você muda de lugar. Se você pegar um avião, por exemplo, quando você sobe de avião, teu peso muda. A massa não. Mas a gravidade, quanto mais longe do centro da Terra, menor, então seu peso vai diminuindo. Se você for para a Lua, por exemplo, seu peso muda, cai 6 vezes. A gravidade lá 6 vezes menor que daqui, a aceleração da gravidade. Mas sua massa é a mesma. Então são conceitos diferentes. Bom, então sei desenhar força-peso, beleza? Vamos para a segunda força, força normal. Professor, Sim, pode falar. o peso eu utilizo qual unidade para falar? Por exemplo, eu Todas tenho as forças em Newton. Newton. Então, por exemplo, peso, eu tenho, igual eu falei, o arroz, 5 quilogramas. A nível do mar, se usar a gravidade, a aceleração da gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado, né, que a gente já viu essa aceleração, o peso de um saco de arroz, na verdade, vai ser 50 newtons. 50 newtons. Se eu levar, vamos supor que eu subo uma montanha, cheguei num lugar que a gravidade é bem baixinha, e agora ela vale 9. Tá? Na verdade, nenhuma montanha na Terra a gravidade cai tanto assim. Tá? Mas vamos supor que chegou a 9. O peso do mesmo saco de arroz agora é 5 vezes 9, 45 newtons. São 5 quilogramas ainda, tá? Você vai comer a mesma quantidade de arroz, mas o peso é menor. Então, peso em newtons. A gente fala errado no dia a dia, a gente converte para quilograma. Por quê, gente? Já vou adiantar até uma outra slide, então. É impossível medir massa, tá? A gente não tem aparelho que mede massa. A balança mede massa. Não. Eu vou discutir balança depois. A balança, ela informa a massa, mas alguém transformou. A balança, ela não mede a massa. Não tem aparelho
que vai pegar um objeto e falar assim, tem tantos quilogramas certinho. Ele mede uma coisa e converte, tá? Alguém escreve lá no adesivo, converte para massa. Então, a medida da massa a gente não tem, e de qualquer forma a gente fala sempre errado, que a gente fala peso em quilogramas, está equivocado. No caso, a balança ela mede a força e depois divide por 10? Mais ou menos, é esse raciocínio que a gente usa, Hugo. Mas depois eu vou falar qual força que a balança realmente mede. Tá? Porque também não é o peso. E aí que é doideira, tá? Então a balança, ela vai medir uma outra força, e aí quem constrói a balança informa o valor em quilogramas. Se você quiser saber, se eu falo assim, igual você falou, a balança lá sentiu uma força de 30 newtons. Então ela, na verdade, vai marcar, se divide por 10, 3 quilogramas. Sim, Felipe, quanto mais alto, mais leve. Isso explica também, Felipe, assim, claro que tem uma matéria que é pressão que vê isso melhor, mas explica o porquê que o ar é mais rarefeito também. Quanto mais você sobe, a gravidade menor, entre aspas, o peso do ar naquela região, então o ar fica mais espaçado, ele comprime menos. Então quando você respira, vem menos oxigênio do que viria normalmente, o oxigênio está mais espalhado. É o ar rarefeito, é a dificuldade de respirar que você tem em lugares assim. Tá? O jogador de futebol, quando vai jogar em altitude, por exemplo, sofre. Tem atleta principalmente corrida, maratona, que treina em países altos, para treinar com pouco ar, e aí quando vai correr a nível do mar, tá respirando com a beleza. Isso acontece muito. E essa coisa fica realmente mais leve. Tem muita coisa influenciada com isso, cara. A pressão, a temperatura que a água ferve é menor. Aqui em Juiz de Fora a água não chega a 100 graus Celsius. A não ser que você use uma panela de pressão, mas dentro da panela comum é 90 e tantos, 98 mais ou menos, tá? Tudo porque a gravidade vai diminuindo. Então tem vários efeitos sobre isso. Um deles são os corpos mais leves. Se você pegar a mesma balança, imagina uma balança bem precisa, muito precisa, várias casas decimais. Você pesar o objeto lá no Rio de Janeiro e a mesma balança aqui em Juiz de Fora, aqui o valor vai ser menor. Tá bom? O objeto emagreceu vindo do Rio para cá. Na verdade, não, a gravidade que diminuiu. Tá? Mas eu vou discutir mais balanço depois. Gente, força normal é uma força de contato. A gravidade é a força à distância. É a única força realmente de distância que a gente estuda, tá? Não tem contato nenhum. Eu até brinco, né? Como se fosse aquelas mágicas. Você passa que tem cordinha nenhuma, eu vou largar o objeto e ele vai cair. É uma força gravitacional, a força à distância. Já a normal é a força de contato. É um corpo encostado no outro. Aí tem normal. Não tem fórmula, não tem equação. Como calcula normal? Você olha no desenho, vê como se relaciona com outros vetores e vai chegar na conclusão do valor do normal. A gente vai ver como. E sempre perpendicular à superfície, por isso que chama normal. Tá? Força normal não chama normal porque a toda hora aparece, é normal ter normal. Não, não é isso. Normal na matemática quer dizer 90 graus, perpendicular. Tá certo? Por exemplo, se a gente estuda mais em. Não sei se no Texas vão ver esse tipo de descrição, mas na faculdade vê muito. Uma reta normal ao plano, né? Um vetor normal ao plano, às vezes tem isso. É uma seta que faz 90 graus com o plano. Normal quer dizer 90 graus. Eu acho que eu já comentei isso antes. Tinha um exercício, eu acho que falava isso. Mas enfim, se não falei, está aqui. Normal quer dizer 90 graus. Então, a força normal sempre perpendicular à superfície. Como que eu desenho ela? Ali está meu objeto de estudo. Repare que eu sempre falo do objeto de estudo, porque quando você começa o exercício, tem que saber exatamente quem que está estudando. Às vezes confunde, tá? Então você separa seu objeto de estudo e desenha as forças nele. Então meu objeto de estudo é o bloquinho verde. Ali tem uma superfície, pode ser a mesa. Ali um pedaço da terra, a superfície, essa mesa está na terra. Tá bom? Só desenhei ali para a gente lembrar disso. Então o objeto de estudo é o bloquinho, ele sofre a ação da força gravidade, que a terra está ali embaixo, né? Força peso. E ele tem contato com a superfície. Então a superfície faz uma força para cima, que é a força normal. Isso é força normal, a força de contato. Então o chão, no caso a mesa segurando o bloco. Se não existisse normal, o peso é ganhar, o bloco é descer, atravessar a mesa. Não é o caso. Então normal segura o corpo ali. A reação da força-peso lá no meio da Terra, né?
igual eu fiz antes, ó, lá no centro da Terra. E onde está a reação da normal? Aí você pergunta, quem faz a normal? A mesa, né? A superfície. Então a reação está na superfície. Ó, superfície faz força normal no bloco, o bloco faz a reação da normal na superfície. Ação, reação. Um detalhe importante da normal é isso daqui, ó. Imagina uma rampa, chamada de plano inclinado aqui na física, a gente vai ver muito ainda. Se eu botar um objeto ali, ele continua tendo peso sempre para baixo, tá bom? Peso sempre para baixo. Tem gente que desenha, às vezes no plano inclinado para dentro do chão aqui. Não, pesa para o centro da Terra, vertical. Agora, e a normal? A normal faz 90 graus com o plano. Ficaria assim o desenho. Isso aqui a gente erra muito, por quê? Porque é muito comum, você faz muito exercício assim, ó, peso para baixo, normal para cima, peso para baixo, normal para cima, porque é tudo na horizontal. Aí quando vem para o plano inclinado, você está tão acostumado a botar normal para cima que você erra. A normal sempre, então, sempre, por isso que chama normal, faz 90 graus com a superfície. Não esqueçam disso. Outra força que também não vai ter fórmula, já vou passar. Tração ou tensão. Tração ou tensão, tá? Mesma coisa. É uma força de sustentação. Enquanto é normal, eu botei como algo segurando, assim, é por baixo, apoiando o corpo, a tração seria algo que sustenta, mais ou menos assim, tá? Vou melhorar aqui o desenho, vai ficar mostrando aqui no vídeo. Também não tem equação, que é uma maravilha. E aparece em hastes, em cordas ou coisa parecida, tá? O meu braço, quando segura uma mala, por exemplo, eu falo que tem a força de tração no braço, está tracionado. Isso quando não estica, tá? Se por acaso eu pegar um elástico, amarrar um corpo em elástico, esticar o elástico, aí eu chamo de força elástica, não de tração. Vou falar dela. Mas aqui, ó, imagina uma corda presa ao teto e aquele mesmo bloquinho verde anterior eu vou amarrar na corda. Faz força que atuam, o peso, tá ali. E na corda, essa força que segura o objeto, tração. Então, isso é tração. Só isso. Tá? Desenhou na corda, segurando o objeto. Ou puxando, né? Puxando para um lado, para o outro. Mas é a força na corda, é a força de tração, não tem fórmula para ela. Quarta força, essa eu vou apresentar rapidinho, porque a gente vai estudar com calma um capítulo inteiro sobre ela. Força de atrito. É uma força de resistência ao movimento. Ou seja, você vai empurrar o corpo para um lado, ela resiste, ela é contra o movimento. Tem uma equação que eu vou apresentar no momento certo, por enquanto é só apresentar mesmo o que é o atrito, e é sempre entre duas superfícies. Não existe atrito de um corpo. Ah, o atrito da borracha é maior que o atrito do gelo. Não. O atrito da borracha com, por exemplo, a sola do meu sapato é maior que o atrito do gelo com a sola do meu sapato. É entre duas superfícies. E ali eu botei que se movem, né, movem entre si ou que tem tensão de movimento. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um objeto aqui, ó, um sobre o outro, se não tem tensão de movimento, se não está andando para um lado nem para o outro, não tem atrito. Aqui não faz sentido eu botar atrito. Agora, se eu empurro ele para um lado, aí aparece o atrito. O desenho está ali, ó, melhor do que minha mão. Esse sujeito vai empurrar o armário. Ele faz uma... O armário, perdão, tem a força peso para baixo, né? Está apoiado no chão, tem normal para cima, beleza? E ele faz uma força para a direita. Geralmente a gente chama essa força que a pessoa faz de força F, mas nesse caso aí é uma força de contato da mão dele com o armário, então é uma outra normal, olha lá, tá? 90 graus com a mão dele, ó, então normal do homem. E por mais que ele não consiga empurrar, vamos supor que ele não consegue arrastar o armário, a força não foi suficiente para empurrar, mas ele tende a andar para a direita, então aparece um atrito para a esquerda. Então, assim, com atrito. Repare que vocês têm que saber desenhar isso, tá? Todas as setas vermelhas aqui, vocês vão ter que saber representar no exercício. Então, atrito é isso, força contrária ao movimento. E a quinta força, que também vou estudar com mais calma em outra aula, é a elástica, que é uma força de restauração. Vamos ver a fórmula com calma em outro momento. E aparece em mola, elástico, qualquer coisa que deforma. Você estica o corpo, ele volta, ele restaura, força elástica apareceu. Você puxa um corpo, ele volta, força elástica. Você aperta a mola, ela volta, força elástica.
Um exemplo ali, ó, pula-pula, né, ou cama elástica. Vou pausar o desenho ali com calma, ó, botar a superfície elástica de amarelo e a criança esse quadrado. Quando ela apoia no elástico, ele deforma. Ele volta para a posição original. Então aparece ali, além da força-peso na criança, a cama elástica faz uma força elástica nela. É isso que a gente tem, força elástica, uma força de restauração. Essas duas últimas a gente vai ver mais para frente, como eu disse, as três primeiras a gente já pode começar a avaliar. O atrito pode até aparecer, tá, gente? Mas aí geralmente vai aparecer o seguinte: eu dou no valor. Um cara empurra um armário e entre o chão e o armário tem um atrito de 10 newtons. Então você já sabe, 10 newtons para trás. Não precisa fazer conta. A gente vai estudar depois como calcular esse valor. Vamos fazer um exemplo, então. Agora a gente vai aprender a desenhar a força, calcular tudo que ele quer. Tá? Já peguei um exemplo com dois corpos. Então, olha lá. 2 blocos, massa, 5 kg o A e 3 kg o B. Estão numa superfície horizontal sem atrito e ligados por um fio de massa desprezível. Isso quer dizer que o fio não interfere na conta aqui. Tá? Existe o fio entre eles, vai ser importante, mas ele não interfere na conta porque ele tem massa desprezível. A força horizontal tem intensidade de 4 newtons. Essa força aqui. Que força é essa? A força é F, não é nem peso, tração normal, atrito nem elástico. Na verdade, é uma delas. Alguém está fazendo essa força, não sei como, ele só deu o valor de 4 newtons. Beleza, pode ser alguém puxando com uma outra corda. Tá? Então, seria uma tração. Pode ser uma mola que acabou fazendo essa força. Não sei, interessa que agora tem 4 newtons ali que ele chamou de F. Letra A determina a aceleração do sistema, letra B a tração, né, a força nesse fio. Gente, seguinte, tem força, que é aceleração. Então já vem na cabeça, segundo a lei de Newton, F igual a ma. Está ali melhor descrito. Que, nesse caso, indica o quê? Que eu tenho que estudar força, eu tenho que desenhar as forças, eu tenho que calcular a força resultante, para depois achar a aceleração. Tenho dois corpos, eu vou analisar a força nos dois. Ó, corpo A está apoiado no chão, força normal, sempre a 90 graus com a superfície, né? Então, normal de ar. Repare que eu desenho saindo da superfície. Ó. Todos os dois corpos são próximos da Terra, naturalmente, então força-peso, para baixo. Ó, normal que o ar sofre, peso que o ar sofre. Vamos lembrar das 5 forças, né? Peso já coloquei, normal já coloquei, tração, tem uma corda ali, ó, vai ter tração. Atrito, não tem porque ele fala que não tem. Então não tem atrito. E elástica, só se tivesse algum corpo deformando e voltando, né? Por exemplo, aqui poderia ser um elástico no meio ao invés de uma corda, mas não é o caso, então não tem elástico. Então, peso normal e tração, tem normal, tem peso, e aqui, como eu falei, ó, a corda é quem puxa o A para a direita. Tá? Não é essa força que puxa o A, essa força puxa o B, e o B, usando a corda, puxa o A. Então aqui tem uma tração que o B faz em A, através da corda. Então, força de tração que B faz em A. Essas são as 3 forças em A. Já em B, eu tenho a mesma corda, então tração que A faz em B. Como a corda é a mesma, gente, essas trações são iguais, tá? Na verdade, depois eu vou discutir melhor isso. O B então sofre a força F que já estava para a direita, a tração que a cordinha faz para a esquerda, segurando o corpo, né? O peso de B, ele está perto da Terra, sempre para baixo, e a normal de B, que a superfície faz. Então, desenhei as forças no corpo. O melhor jeito de desenhar não é nem em cima do desenho mesmo em si, é você fazer isso aqui, ó. Faz o chamado diagrama de força. Desenha um pontinho representando cada corpo, e aí você desenha os vetores saindo desse pontinho, ó. 3 forças para A, pá, 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 4 forças para B, pá, 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 pá. Tá. Vamos analisar esse desenho com calma aqui. Primeiro, o movimento é horizontal, né, gente? O cara puxa para a direita, o chão é horizontal, não é plano inclinado, é tudo horizontal. Então, no corpo A, essa força para cima é igual a essa força para baixo. Não pode ganhar, não pode ter uma força para cima maior que para baixo, senão ele sobe.
nem para baixo maior que para cima, senão ele desce. Como ele só vai para a direita, a força vertical é igual. Então eu posso escrever assim, aqui na verdade deixa eu corrigir. Ó. O módulo das forças são idênticos, né? Porque elas têm lados contrários. Então, valores iguais. Então eu posso cancelar isso. Isso quer dizer o que no final das contas, gente? Que eu não vou mais fazer nada com normal nem peso. Acabou para mim, tá? Essa daqui eu cancelei uma com a outra. Mesma coisa em B. Força para cima igual para baixo. Esse corpo anda para a direita, está sendo puxado para a direita, então força para cima e para baixo também se equilibra, não precisa. E como eu disse, a tração é igual. Está na mesma corda, além disso é ação e reação. Ó. A força que B faz em A é igual à força que A faz em B. Através da corda, mas é força que B faz em A, força que A faz em B. Então, ação e reação. Essas duas forças têm o mesmo valor. Isso vai ser importante na conta. Limpando o desenho, vai sobrar isso. Eu tirei as forças verticais, né, porque eu vi que elas matematicamente se anulam, então não preciso usá-las. Então sobra isso. Ó. Uma força para a direita em A, uma para a direita e uma para a esquerda em B. Tá. Então vamos resolver o exercício. Letra A determina a aceleração no sistema. Seguinte, gente, como eu tenho um sistema, são dois corpos, e uma força só que puxa todo mundo para a direita, eu poderia trabalhar isso dessa forma. Imaginar que A e B, na verdade, formam um único corpo. Então, se o A tem 5 e o B tem 3 kg, isso aqui é um corpo de 8 kg sendo puxado por uma força de 4 newtons. E aí fica assim, ó, F igual a MA, né? A força para a direita igual a massa total vezes a aceleração. A massa total vale 8, como eu já tinha visto. Você vai achar uma aceleração de 4 dividido por 8, que dá meio. Fechou. Só que como você já deve estar me conhecendo, eu não gosto de fazer tão simples assim, tá? Não porque eu gosto de dificultar as coisas, mas eu gosto de abrir a questão toda para responder as outras alternativas, as outras perguntas. Porque aqui desse jeito, a letra B eu não consigo responder ainda. Dá para fazer, mas eu vou ter que começar de novo o raciocínio. Então o que eu gosto de fazer em lei de Newton? Não que isso aqui seja errado, tá, gente? Letra A acabou aqui, mas eu gosto de fazer assim. Ó. São dois corpos separados, então eu vou estudar os dois separados. Essa equação F igual a MA, eu vou escrever para A e vou escrever para B. Vai ficar um sistema para o A. Força horizontal, só tem a tração para a direita, né? Tração que B faz em A, força resultante, igual a massa de A agora, né? Só o A, vezes a aceleração. E o B? O B tem uma força para a direita e uma força para a esquerda. Força para a direita menos força para a esquerda. Força menos tração. É igual a massa de B vezes a aceleração. Então, F menos T tração igual a massa de B vezes A. Então, a segunda lei de Newton para o corpo A, segunda lei de Newton para o corpo B. E aí fica um sistema. E aí, a partir desse sistema agora, eu resolvo qualquer pergunta. A primeira e a segunda. Sem agora olhar para o desenho de novo, sem pensar mais nada, está tudo pronto aqui. Para resolver a primeira, o que eu posso fazer? Ó, aqui nesse caso, gente, eu somei as equações. É um sistema, eu resolvo de várias maneiras, né? Então, somando as equações, ó, a igualdade está aqui. Do lado esquerdo, tração que B faz em A, mais F, menos tração que A faz em B. Então, somei o lado esquerdo. Pá. Somei o lado direito. Massa de A vezes A, massa de B vezes A. Está somado aqui. Ó. Repara que eu falei que as trações são iguais, né? Como são iguais, aqui está subtraindo a tração menos tração, isso aqui, essa conta vai dar zero. Então, por isso que eu falei que é importante aquilo, matematicamente ela se anula. Não se anula na prática elas existem, tá? Quando fala anular, não é porque deixa de existir, se anula matematicamente. Sobra força igual MA mais MB vezes A. Eu botei um A em evidência. Que ficou igual eu tinha feito antes. Então aqui, força vale 4, a massa de A vale 5, a massa de B vale 3. 4 igual a 8A, o A vale meio. Né? Ah, professor, eu prefiro daquele outro jeito, começar aqui já. Tudo bem, gente, tudo bem. Mas aí para a letra B você teria que montar a equação
que já está montada. A letra B, ele quer a tração no fio. Eu pego qualquer uma das duas equações no sistema que tem tração e calculo. Peguei a primeira, que é mais fácil. Ó. Tração que B faz em A, que é igual a tração que A faz em B, né? Beleza? Vai ser igual a massa de A vezes A. Massa de A vale 5. A aceleração calculei antes. Tração, 2,5 newtons. Tá? Gente, então para ficar claro, eu sei que no estudo que eu resolvi, às vezes a gente se perde um pouco. Vamos lá, o que eu fiz? Ele quer que você estude força. Ele vai perguntar aceleração, força. Então é estudo de força. Desenhei as forças. Pensando nas 5 forças, quais estão aplicadas. Desenhei. Depois de desenhado, avaliei se já consigo tirar algumas, né? Ah, ele vai andar na horizontal, então as verticais se anulam. Beleza, tiro dali. Depois eu pego a direção do movimento e vejo a segunda lei de Newton, né? F igual a ma. Escrevo uma para cada corpo. Está aqui, ó. F igual a ma para o corpo A, F igual a ma para o corpo B. E a partir dessas equações prontas, aí eu resolvo qualquer coisa. Calculo a aceleração. Você pode jogar os números antes aqui. Você tem a massa de A, você tem F, tá? Ficaria assim, ó. Só copiando ali, ó. Tração. Não precisa nem botar a B, né? Já que são iguais, tração é igual a massa de A, 5A. Ali embaixo, a força vale 4, ele deu, menos tração igual a 3A. Você pode botar os números de uma vez. Ó. Então, você escrevendo as equações com os números, gente, fica um sistema montado, aí fica fácil responder qualquer coisa. Tá? Às vezes ele dá 5 corpos, se você calcular, você vai escrever 5 equações, e a resposta ali dentro. Você vai conseguir resolver. Então, o caminho é esse, desenhar as forças, escrever equação para cada corpo. Bom, gente, tinha mais coisa para eu passar para vocês, mas nosso horário já se esgotou, não é isso? Até que horas que iria nossa aula? Agora eu fiquei me perdido. É 12h15. Tá, isso mesmo. Então, isso aqui, gente, eu vou passar para vocês gravação sobre a balança, que eu falei que a gente vai... Já comentei um pouquinho, mas eu vou discutir um pouco mais, eu vou passar rápido para não ter spoiler. Tá? Tem um exercício com balança, vou passar para vocês. Fácil, tá? Aí, tem esse exercício que é parecido com esse último que eu fiz, só que repare que o bloco B está pendurado, ele não está na mesa. Então muda um pouquinho, mas é a mesma ideia. Eu vou desenhar a força, escrever a segunda lei de Newton e calcular o que ele está pedindo. Vai ficar um sistema e eu calculo o que ele quiser. Sempre assim. Então tá ali, tá. E aí o exercício de frequência para quem não está assistindo essa aula presencialmente, não está ao vivo aqui, né? O exercício de frequência tem um sujeito empurrando a mala, ele empurra essa mala de duas formas distintas, uma ele empurra, na verdade, outra ele puxa a mesma mala, e quer saber a aceleração nos dois casos. Repara que aqui eu pus o atrito, que são diferentes nos dois casos. Quando a gente estudar atrito, a gente vai até entender por quê, mas por enquanto eu só falei, ó, no primeiro caso o atrito é 20, então é uma força para trás que vale 20, no segundo caso é 10, uma força para trás que vale 10. Pronto, só isso que eu preciso. Na aula, na segunda parte que eu vou gravar sobre balança, eu vou dar umas dicas desse exercício aqui, explicando como desenhar as forças, tá? Como montar as equações. Eu começo o exercício praticamente todo. E no final é só vocês completarem as contas. Então, mesmo vocês que estão aqui agora ao vivo, se quiser tentar fazer depois, vale a pena. A letra A mais simples, a letra B um pouquinho mais complicado, mas é um bom treino. Então peguem para fazer isso, por favor. Quem não está presente vai ter que me mandar para ganhar a frequência, tá bom? Vocês não precisam, lembrem-se disso. Então, de novo, eu explico melhor essa resolução aqui, o início dela, no finalzinho da segunda parte da aula. Que se tudo der certo, eu posto hoje ainda. Estou esperando só. Vou gravar agora ela e faço o upload. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Isso, beleza. Descarta. Tá, deixa eu tirar essa tela infinita aqui. Estamos conversados, gente? Estourei um pouquinho o tempo, desculpa. Tá bom?
Vocês podem falar também, sou todo ouvidos agora. O povo já começou a sair. Não, beleza. Ô, gente, grande abraço, então, obrigadão pela presença, tá? Já que vocês não trouxeram nenhuma dúvida, lembra de plantão quarta e quinta. Sempre vai ter, se tiver algum problema, eu aviso a vocês. Grande abraço, bons estudos. E o questionário essa semana começa na sexta-feira, hein? Até mais. Falou, professor. Muito obrigado pela Tá bom, aula. professor. Boa semana Muito a Obrigado a obrigada todos. pela aula. vocês. Boa semana. Você também.